Você já teve medo de olhar alguém nos olhos? Pense em um momento em que você sentiu o peso esmagador da culpa. Um momento em que sabia que tinha falhado com alguém que amava. Nesse momento de vergonha, a coisa mais difícil de fazer é levantar o rosto e encontrar o olhar deles. Temos medo do que encontraremos lá. Tememos a decepção. Tememos a raiva. Tememos o olhar frio da rejeição. E assim, caminhamos pela nossa vida espiritual de cabeça baixa. Sabemos que pecamos. Sabemos que estamos aquém da glória de Deus. E bem no fundo, nos cantos ocultos de nossos corações, muitos de nós têm pavor de olhar para Jesus. Imaginamos que, se víssemos verdadeiramente o seu rosto, veríamos o semblante severo de um juiz, listando as nossas ofensas, somando as nossas dívidas e nos achando em falta. Mas e se eu dissesse que você está errado? E se eu dissesse que o medo que mantém sua cabeça baixa é uma mentira projetada para mantê-lo longe da maior fonte de cura que o mundo já conheceu? Existe um segredo escondido nos olhos de Jesus. É um segredo revelado a uma humilde freira polonesa, irmã Faustina Kowalska, na década de 1930. É uma revelação que muda tudo sobre como nos relacionamos com Deus, como lidamos com nosso passado e como encaramos nosso futuro. Ela se concentra em uma imagem específica, a imagem da divina misericórdia, e numa promessa específica ligada aos olhos do Salvador nela retratado. É possível que uma simples pintura possa ser um portal para o momento mais crucial da história humana. É possível que, ao olhar para essa imagem, você não esteja apenas olhando para a arte, mas entrando em um encontro sobrenatural. De acordo com as visões registradas no Diário de Santa Faustina, a resposta é um retumbante e transformador sim. Mas antes de desvendarmos o mistério desse olhar, um olhar que tem o poder de destruir sua vergonha e reconstruir sua alma, precisamos primeiro criar um espaço para a graça bem aqui, neste momento. Precisamos abrir a porta. Eu convido você agora a entrar no santuário de misericórdia que estamos construindo juntos, onde quer que esteja. Quaisquer que sejam os fardos que carrega, pare por um momento. Nos comentários abaixo, peço que faça um ato de profunda entrega espiritual. Simplesmente escreva as palavras: Jesus, eu confio em vós. E se houver um ente querido, um filho perdido, ou um amigo em dificuldade que você deseja colocar sob esse olhar de cura, escreva o primeiro nome deles ao lado de sua oração. Deixe que este ato seja a chave que abre seu coração para o que você está prestes a ouvir. Agora, vamos viajar de volta a um estúdio empoeirado em Vilnius. Para o momento em que esse segredo foi sussurrado ao mundo, precisamos entender a luta que deu origem a essa imagem. Quando Jesus apareceu pela primeira vez a Santa Faustina em 1931, ele veio com uma ordem clara: pinte uma imagem de acordo com o modelo que você vê, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Ele não pediu uma metáfora, ele pediu um retrato. Ele queria que o mundo o visse como ele apareceu para ela, ressuscitado, mas trazendo as marcas da paixão, com raios de luz vermelha e pálida fluindo de seu coração. Mas aqui reside a tragédia e o início da nossa lição. A irmã Faustina não era artista. Ela teve que confiar em um pintor, Eugeniusz Kazimierowski, para dar vida a essa visão. Dia após dia, ela visitava o estúdio. Ela descrevia a luz, a majestade, a beleza avassaladora do Senhor ressuscitado. O pintor tentou, com toda a sua habilidade humana, capturar a face de Deus na tela. Mas, quando a pintura foi terminada, Faustina não se alegrou. Ela chorou. Ela foi para a capela e clamou ao Senhor com uma voz cheia de desgosto. Ela olhou para a pintura e viu apenas um reflexo terreno e plano de uma realidade divina. Não era brilhante o suficiente, não era majestoso o suficiente, não capturava o poder avassalador de sua presença. Ela orou: quem te pintará tão belo quanto és? É uma pergunta que todos nós fazemos. Como pode qualquer coisa neste mundo finito capturar o amor infinito de Deus? Sentimos isso em nossa própria vida de oração. Sentimos que nossas orações são pequenas demais. Nossa fé é fraca demais.
e nossa compreensão de Deus é obscura demais. Sentimos que estamos falhando em nos conectar com sua verdadeira glória. Mas Jesus respondeu a ela, e sua resposta muda o foco da beleza estética de uma pintura para o poder sobrenatural de sua vontade. Ele disse a ela: não na beleza da cor, nem na do pincel está a grandeza desta imagem, mas na minha graça. Esta é a primeira chave. A imagem não é uma obra-prima da arte. É um vaso de graça. É um recipiente. Mas o que esse recipiente contém? E mais importante, o que acontece quando olhamos nos olhos da figura na tela? Muitas pessoas que viram a imagem original ficaram confusas. Elas a criticaram. Diziam que Jesus parecia passivo demais. Diziam que seus olhos olhavam para baixo, não para frente. Perguntavam: por que ele parece tão triste? Por que ele não se parece com um rei triunfante, sentado em um trono? Eles queriam um Jesus de poder, um Jesus que exigisse atenção. Mas o Jesus na imagem parecia quieto, humilde, quase recuando para o fundo. Faustina levou essas questões a Jesus. Ela perguntou a ele sobre a expressão em seu rosto, e na entrada 326 do diário, Jesus deu a explicação que deveria fazer tremer o coração de todo pecador e trazer lágrimas de alívio a toda a alma sofredora. Ele disse estas palavras: o meu olhar nesta imagem é o mesmo que o meu olhar da cruz. Deixe isso penetrar na medula dos seus ossos. O meu olhar nesta imagem é o mesmo que o meu olhar da cruz. Este é o segredo. Esta é a revelação que transforma uma pintura em uma tábua de salvação. Quando você olha para a imagem da divina misericórdia, Jesus não está olhando para você como apareceu no Monte Tabor, brilhando em luz inacessível. Ele não está olhando para você como o juiz no fim dos tempos, separando as ovelhas dos bodes. Ele está olhando para você com exatamente os mesmos olhos, a mesma intenção e o mesmo coração que ele tinha enquanto estava pendurado na cruz na Sexta-feira Santa. Pense no que isso significa. Feche os olhos por um momento e transporte-se para o Gólgota. Na cruz, Jesus estava no auge de sua agonia. Seu corpo estava quebrado. Sua respiração era superficial. Ele estava sufocando sob o peso de seu próprio corpo. Ele foi zombado, rejeitado e despojado de toda a dignidade terrena. Mas o que ele estava fazendo? Qual era a disposição de seu coração naqueles momentos finais? Ele não estava condenando os soldados que cravaram os pregos. Ele não estava invocando fogo sobre a multidão que zombava dele. Ele não estava amaldiçoando os amigos que o abandonaram. Da cruz, ele olhou para o mundo que o matou e o amou. Da cruz, ele olhou para o ladrão ao seu lado, um homem que havia desperdiçado toda a sua vida no pecado, e ofereceu-lhe o paraíso. Da cruz, ele olhou para aqueles que ignoravam o seu crime e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é o olhar da cruz. É um olhar de misericórdia absoluta, incondicional e sacrificial. É um olhar que diz: estou fazendo isso por você. Estou pagando sua dívida. Estou tomando o seu lugar. Então, quando Jesus diz a Faustina que seu olhar na imagem é como seu olhar da cruz, ele está nos dizendo que a imagem é um portal para a crucificação. Quando você está em sua sala de estar ou na igreja de sua paróquia e olha para aqueles olhos pintados, você está sendo transportado espiritualmente para o pé da cruz. Você está na posição do apóstolo João e da Virgem Maria. Você está na posição do centurião que percebeu que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Isso muda tudo sobre como abordamos o nosso pecado. Muitas vezes pensamos que, quando pecamos, Deus vira o rosto para longe de nós. Achamos que Ele é santo demais para olhar para a nossa escuridão. Mas o olhar da cruz prova o contrário. Na cruz, Jesus entrou na escuridão mais profunda da história humana. Ele foi até o fundo do poço para nos encontrar. Portanto, quando você olha para a imagem, não está sendo julgado. Você está sendo buscado. Imagine que você é aquela pessoa que se sente indigna. Você tem um pecado secreto que não consegue vencer. Você tem um passado que não pode desfazer. Você se sente sujo. Sente que, se alguém realmente o conhecesse, iria embora.
Você caminha até a imagem da divina misericórdia. Você olha para o rosto dele. Se o olhar dele fosse o olhar de um juiz, você seria destruído. Mas o olhar dele é o olhar do crucificado. Ele olha para as suas feridas, as autoimpostas e as causadas por outros, e ele as vê não como crimes a serem punidos, mas como misérias a serem curadas. Ele olha para você com os olhos de um Salvador que está atualmente naquele momento eterno, morrendo para salvá-lo. É por isso que a imagem é tão poderosa. Ela nos captura. Ela nos desarma. Você não pode discutir com um homem que está morrendo por você. Você só pode aceitar o seu amor. Mas a revelação vai mais fundo. O olhar é a conexão, mas os raios são o remédio. Na visão, Faustina viu 2 raios saindo de seu coração, um vermelho, um pálido. Jesus explicou: os 2 raios representam sangue e água. O raio pálido representa a água que justifica as almas. O raio vermelho representa o sangue, que é a vida das almas. Esses raios são o fluxo da crucificação. Quando o soldado perfurou o seu lado, sangue e água jorraram. O olhar da cruz e o fluxo do coração são um único e mesmo evento. Aqui está a dinâmica da imagem. O olhar atrai você e os raios o lavam. O olhar captura sua atenção. Cria um vínculo de confiança. Ele diz: não tenha medo, estou aqui por você. E uma vez que você sustenta esse olhar, uma vez que para de fugir e simplesmente permanece ali na verdade, os raios podem fazer o seu trabalho. A água do batismo e da confissão te purifica. O sangue da Eucaristia te dá vida. Este é um mecanismo espiritual. É uma operação de resgate. Vejamos outro encontro no diário que ilustra o poder dessa conexão. Houve um tempo em que Santa Faustina estava orando por uma alma específica, uma alma que estava em grande perigo de desespero. Todos nós conhecemos alguém assim, alguém que pensa que não tem mais jeito. Faustina não sabia como ajudá-los. Palavras eram inúteis. Argumentos falhavam. Jesus disse a ela que o vaso da confiança é o único vaso que pode colher a graça. Ele disse: as graças da minha misericórdia são colhidas por meio de um único vaso, que é a confiança. Quanto mais uma alma confia, mais ela receberá. A imagem é a escola da confiança, é o campo de treinamento. Por que o olhar é para baixo na pintura? Alguns críticos odiaram isso. Eles queriam que ele olhasse para o céu, mas Jesus olha para baixo porque é aí que nós estamos. Ele está olhando da cruz para a terra. Ele está olhando do céu para a nossa miséria. Há uma humildade profunda nos olhos da divina misericórdia. Ele se abaixa para encontrar o nosso olhar. Ele não exige que escalemos uma montanha para encontrá-lo. Ele desce ao vale de nossas lágrimas. Santa Faustina escreve sobre um momento em que viu o Senhor Jesus na imagem ganhar vida. Ela viu os raios se estenderem da pintura e cobrirem o mundo inteiro. Mas ela notou algo específico. Os raios passavam pelas mãos de Jesus e depois para as pessoas. Mas não paravam ali. Eles passavam pelas pessoas que confiavam nele e se estendiam a outras que nem estavam na sala. Isso revela outra camada do segredo. Quando você olha para a imagem e aceita o olhar da cruz, você se torna um condutor dessa misericórdia. Você se torna um espelho. Você já se perguntou por que Jesus pediu que essa imagem fosse venerada em público? Por que ele a queria em lares e igrejas? Ele disse: por meio desta imagem, concederei muitas graças às almas. Então, que toda alma tenha acesso a ela. Ele sabia que somos criaturas visuais. Ele sabia que em momentos de pânico, dor ou tentação, nem sempre conseguimos formar um pensamento teológico coerente. Às vezes, estamos cansados demais para orar. Às vezes, a dor é grande demais para palavras. Nesses momentos, a imagem serve como uma âncora silenciosa. Pense em um quarto de hospital. Uma pessoa está morrendo. Ela está com medo. Ela não consegue ler a Bíblia, não consegue recitar o terço, mas se a imagem da Divina Misericórdia estiver na parede, ela pode simplesmente olhar, e nesse olhar, a transação da salvação acontece. Ela olha para ele, e ele olha para ela com o olhar da cruz. Nessa troca silenciosa, ele diz: eu conheço essa dor, eu estive aqui,
Eu venci isso, confie em mim. E a alma responde sem palavras: Jesus, eu confio em vós. Esta é a tábua de salvação de que falamos. É acessível à criança, ao teólogo, ao pecador e ao santo. Não requer diploma, nem status, nem histórico perfeito. Requer apenas olhos para ver e um coração para receber. Mas há um aviso aqui também. Ou talvez uma correção gentil. Muitas vezes, tratamos imagens religiosas como decoração. Nós as penduramos e as esquecemos. As tratamos como mobília. Jesus nos adverte contra essa indiferença. A imagem não é um amuleto da sorte, é um chamado ao relacionamento. Se olhamos para a imagem, mas nos recusamos a ser misericordiosos com o nosso próximo, estamos zombando do olhar. Lembre-se, ele está olhando para nós com os olhos do crucificado. O Cristo crucificado perdoou seus inimigos. Se olharmos para esses olhos enquanto guardamos rancor, enquanto alimentamos o ódio, enquanto nos recusamos a perdoar, sentiremos a discórdia. O olhar tocará nossa consciência. Ele perguntará gentilmente: eu te perdoei tanto. Você não pode perdoar seu irmão? O olhar da cruz é um olhar de solidariedade. Convida-nos a nos juntar a ele na obra da misericórdia. Santa Faustina registra que, em uma ocasião, Jesus disse a ela: minha filha, olhe para o meu coração misericordioso e reflita sua compaixão em seu próprio coração e em suas ações, para que você, que proclama minha misericórdia ao mundo, possa ser inflamada por ela. Ele quer que nos tornemos como a imagem. Ele quer que caminhemos pelo mundo e olhemos para os outros com o olhar da cruz. Imagine se você olhasse para seu colega de trabalho irritante, seu filho rebelde ou seu cônjuge distante, não com os olhos de julgamento, mas com os olhos do crucificado. Imagine se você olhasse para eles com disposição para sofrer pelo bem deles, para perdoar a ignorância deles, para amá-los apesar de suas falhas. Essa é a transformação que acontece quando você medita verdadeiramente na imagem. Você começa a se parecer com o que contempla. Vamos voltar à promessa. O que acontece especificamente quando você olha para a imagem com confiança? Jesus prometeu: estou oferecendo às pessoas um vaso com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. Esse vaso é esta imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Ele também disse: prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também a vitória sobre os seus inimigos, já aqui na terra, especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como a minha própria glória. Eu mesmo a defenderei. Esta é a linguagem de um guerreiro defendendo sua amada. Quando você está sob o olhar da divina misericórdia, está sob a proteção pessoal do Salvador. Os inimigos de que ele fala não são apenas inimigos físicos. São os demônios do desespero, os espíritos de acusação, as mentiras que dizem que você não tem valor. Quando esses inimigos atacam, você não precisa combatê-los com sua própria força. Você só precisa apontar para a imagem. Você só precisa entrar no olhar. Jesus diz: esta alma pertence a mim. Estou olhando para ela com o amor que pagou o preço pela vida dela. Afaste-se. O diabo não suporta o olhar da cruz. Isso o lembra de sua derrota. Lembra-o do momento em que o amor conquistou o ódio. Quando você se coloca sob esse olhar, você está no círculo da vitória da manhã de Páscoa. Então, como aplicamos isso? Como usamos esse segredo em nossas vidas diárias? Quero lhe dar uma maneira prática de usar a imagem da divina misericórdia a partir de hoje. É um exercício espiritual que leva menos de 1 minuto, mas pode mudar o curso do seu dia. Coloque uma imagem da divina misericórdia onde você a veja todos os dias, talvez na tela de bloqueio do celular, talvez na porta, talvez na mesa. Sempre que sentir uma pontada de ansiedade, ou uma onda de culpa, ou um acesso de raiva, pare, olhe para os olhos de Jesus na imagem. Lembre-se, ele está olhando para mim agora como olhava da cruz. Respire essa verdade. Ele não está surpreso com sua luta. Ele não está enojado com sua fraqueza. Ele está morrendo de amor por você neste exato momento.
Ele tem sede da sua confiança. Então, fale com a imagem, não como uma gravura, mas como uma pessoa. Diga: Senhor, eu te ofereço esta luta. Cubra-a com o sangue e a água. E então termine com a assinatura: Jesus, eu confio em vós. Se fizer isso, descobrirá que o olhar quebra o poder do inimigo. Ele interrompe a espiral de pensamentos negativos. Ele recentraliza você na realidade do amor de Deus, que é mais real do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Há um aspecto final desse mistério que devemos abordar. É a alegria do olhar. Sim, é o olhar da cruz, o que implica sofrimento, mas também é o olhar de quem conhece o fim da história. Jesus na cruz sabia que o domingo estava chegando. Ele sabia que sua morte abriria os portões do céu. Então, quando ele olha para você com esse olhar, há uma alegria oculta. Ele vê não apenas quem você é, mas quem você se tornará por sua graça. Ele vê o santo escondido dentro do pecador. Ele vê a obra-prima que ele está esculpindo na argila da sua vida. Ele olha para você com esperança. Muitas vezes desistimos de nós mesmos. Pensamos: eu nunca vou mudar, eu sempre serei assim. Mas o olhar da cruz diz: já paguei pela sua transformação. Eu vejo sua glória futura. Confie em mim e chegaremos lá juntos. Santa Faustina viu certa vez Jesus na imagem e ele disse a ela: meu coração está triste, porque mesmo as almas escolhidas não compreendem a grandeza da minha misericórdia. Ah, como isso me dói! Se ao menos pudessem compreender que sou o melhor dos pais para elas, e que é para elas que o sangue e a água jorraram do meu coração como de uma fonte transbordante de misericórdia. Ele quer ser conhecido como o melhor dos pais. Pense num pai olhando para seu filho dormindo. A criança não sabe que o pai está observando. A criança está indefesa. Talvez tenha feito birra mais cedo naquele dia, mas o pai olha com uma ternura avassaladora, planejando coisas boas para a criança, pronto para protegê-la de qualquer perigo. Esse é o olhar. É um olhar que te segue, não para te espionar, mas para te manter seguro. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, quero que você visualize a imagem uma última vez. Veja o fundo escuro, que representa o mundo sem Deus, a escuridão do nosso entendimento. Veja a túnica branca, a pureza de Cristo. Veja a mão levantada em bênção. Ele não está atacando, ele está abençoando. Veja a outra mão tocando a veste no peito. Ele está abrindo seu coração para você. Veja os raios, o sangue e a água, o oceano de misericórdia. E finalmente veja os olhos que viram Pedro negá-lo e o amaram mesmo assim. Os olhos que viram os soldados jogarem para ficar com suas roupas e os amaram mesmo assim. Os olhos que estão olhando para você agora, através da tela, através da pintura, através do véu do tempo. Ele está lhe fazendo uma pergunta com esse olhar. Ele está perguntando: você vai deixar eu te amar? Você vai deixar eu te salvar? Você vai parar de correr e apenas ficar aqui na sombra da minha cruz e deixar minha misericórdia te lavar? Não há pecado grande demais para este olhar. Não há escuridão espessa demais para estes raios. Não há distância longe demais para este amor. Você está seguro aqui. Você é conhecido aqui. Você é amado aqui. O segredo nos olhos de Jesus, porém, é que ele nunca os tirou de você, nem por um único segundo da sua vida, e nunca tirará. Leve essa promessa com você. Deixe a imagem ser seu escudo. Deixe o olhar ser seu conforto. E ao voltar para o mundo, lembre-se de que você está caminhando sob os olhos atentos, amorosos e sacrificiais do Rei da Misericórdia. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu esse olhar repousando sobre você hoje, não saia sem selar essa graça. Vá aos comentários. Escreva o nome de alguém que precisa desse olhar. Escreva seu próprio nome. Ou simplesmente escreva as palavras que destravam o oceano. Jesus, eu confio em vós. Que o olhar do Jesus misericordioso repouse sobre você, te abençoe e te guarde, agora e na hora de sua morte. Amém.